Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual vai ser o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que Deus continue te abençoando. Que você seja uma pessoa que busca a Deus todos os dias, independente das situações. Que você continue e que os anjos do Senhor estejam te protegendo, te livrando de todo mal. Eu vim contar um pouco do meu testemunho. Eu me batizei dia 13 de abril de 2021, em plena pandemia. Um ano muito difícil para todos nós naquela época. Passamos por várias situações, né? Nos jornais só passava destruição, tantas mortes, era aquela cena de várias covas, né? Várias pessoas sendo enterradas, muitas dessas pessoas que estavam ali, infelizmente, sem vida. Os seus familiares não podiam nem acompanhar, não podiam nem ver seus entes queridos ali e até fazer um velório decente, entendeu? Mas foi um ano que eu e minha esposa, nós já tinha um conhecimento, né, um pouco da Bíblia, independente de alguns erros que a gente comete, como a gente comete até hoje, mas chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão. Em qual lado a gente está. E eu e minha esposa sempre estava buscando, né? O que fazer, o que nós devemos fazer. A gente, sabe, aqui é Deus falando com a gente. A Bíblia, ela sempre apresentando vários textos para nós. Deus enviou mensageiros, né? E quando eu conheci a verdade mesmo, foi uma situação meia triste também. Eu estava num velório de uma mulher lá da minha comunidade, Baixo das Antas. E ali as pessoas falando, que quando ela morreu, mas ela está no céu, ela agora está com o Senhor. E em certo momento eu peguei e falei bem assim, não, ela não está com Deus nesse momento, ela está no pó da terra, porque a palavra de Deus fala assim, que nós fomos criados do barro, e depois do pecado, infelizmente, vamos ter que voltar para o pó, porque o salário do pecado é a morte. Nisso, eu se achando tal, disse, olha rapaz, eu tenho um conhecimento ali, algumas pessoas ficam olhando para mim, rapaz, o cara é bom de Bíblia. Só que eu não era da igreja. Mas eu tava se achando bambambam da quebrada. Nisso, tinha uma pessoa, o irmão da igreja hoje, né, Zoma. E Zoma, rapaz, é isso mesmo, é verdade mesmo. Você tá certíssimo. Aí eu comecei, não, eu já tenho um conhecimentinho, se achando bambambam. Eu já tenho um conhecimento da Bíblia. Aí ele, você tem um conhecimento da Bíblia. E nisso ele me convidou pra gente fazer uns estudos bíblicos. E ali nós marcamos, ele foi na minha casa, eu comecei a estudar, nós começamos a estudar, eu e minha esposa. Não só eu e minha esposa, mas outras pessoas também lá em casa, e ali fizemos uma classe bíblica. Mas o que aconteceu? O inimigo, ele quando vê a gente estudando a Bíblia, né, até as pessoas, olha, né, Zoma por ser cristão, as pessoas já sabiam que ele era cristão. Eu não sabia que Zoma era cristão. Né? Eu não tinha essa amizade de se ver todo dia, então eu não sabia que ele era cristão. O que é que acontece? As pessoas vê ele indo em casa, já começa a se incomodar, olha, tá levando a palavra de Deus, né? E o inimigo começa a agir contra também. Foi nisso que eu parei, parava. Não era só o Zoma que ia, Deus mandou 2 mensageiros, era Zoma e Zezinho, e eles iam para casa diariamente, né? Quando a gente estava estudando, beleza. Quando eu parava, eles iam lá dar conselhos. E nisso ficou, nesse vai e vem. Aí eu passei por algumas situações muito difíceis em minha vida, tanto no relacionamento. Foi aí que Deus viu uma oportunidade de entrar na minha vida. E Deus, ele abriu meus olhos, né? E ali eu já tinha estudo da Bíblia. Fui até que Zoma sempre insistindo. E eu fui negando.
Mas quando Deus abriu meus olhos, que eu vi a verdade agindo em mim, foi quando eu passei por situações difíceis. Há momentos em nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. Pode ser em boas situações e pode ser em momentos meio delicados. E eu passei por esse momento delicado e eu disse, agora eu vou tomar uma decisão. Eu e minha esposa tomamos essa decisão de buscar, de levar o Evangelho. E Zezinho e Zoma sempre estando à frente, Deus usando eles para nós estudar a Bíblia. E aí, dia 13 de abril do ano 2021, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu sinto um prazer imenso de estar hoje na Igreja Adventista. Você é cristão, então você é santo. Claro que não é isso. Eu sou pecador igual a qualquer um, entendeu? Mas só que coisas que eu não fazia antes, eu aprendi. A orar quando acordar, não só quando acordar. Você deve orar a todo momento. Mas eu não fazia isso diariamente, todos os dias. E aí Deus, ele enviou não só os homens, Zezinho, enviou outras pessoas, enviou os irmãos do Alexandrinho, enviou os irmãos da Maravilha, enviou os irmãos da Feira da Serra. Aí eu fui conhecendo aquela região e disse, rapaz, e tem esse tanto de gente na igreja. Sabe quando você é do sistema, que você pensa que você é o tal, mas na verdade nós não somos nada, nós somos pó. Deus é o dono de tudo. E aí quando eu fui vendo o que está escrito, o que Deus estava falando, o que Deus quer que a gente faça, e ali nos estudos bíblicos também, quando eu estava estudando a Bíblia, quando chegou na parte do sábado, coisas que eu não sabia, quando chegou na questão dos alimentos, que eu pensava que podia comer até barro se fosse possível. Mas não. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus quer cuidar da gente. Ele já cuida, né? Só que ele orienta a gente a cuidar da saúde. Deus orienta a gente a cuidar de tudo. Que nós possamos estar bem, tanto na saúde como mental. Que o Espírito Santo continue nos usando. E aí foi nisso que eu conheci os irmãos da Feira da Serra. Zé Roberto, vou deixar a imagem dele aí. Uma pessoa bem espiritual. Pessoa espiritual. O homem parece que já está vivendo no céu. Zezinho também é desses. Zezinho também é bem espiritual. Zezinho, vamos. Mas tem pessoas que a gente tem mais um... Sabe, a gente fica de boca aberta do conhecimento bíblico que essas pessoas têm. E aí eu fui conhecendo essas pessoas. Zé Roberto, a família Zé Roberto. Zé Roberto é um Jacó na vida cristã. É um Jacó. Zé Roberto, se eu não me engano, tem 13 filhos. E aí eu também peguei a amizade de Rafael, Marcos, hein? Sabe, a família Zé Roberto me levou para dentro de sua casa. E ali nós, aos finais de semana, nós almoçávamos. A gente pegou aquele vínculo, sabe, aquela amizade. E aí também vem os abençoados, Renilde e Irmão Reis. Irmão Reis, um baixinho, brabo, mas cristão. Renilde é aquela mulher batalhadora também que sonha muito alto. E aí elas também, nós pegamos um vínculo aí familiar, praticamente familiar, porque a família de Deus é isso. Os irmãos do Molungu, Lameque, Alex, Vitelma, a mulher de Lameque, entre outros nomes. E porque se eu for sentar aqui todos os nomes, não vai dar. Essas pessoas, elas moram no meu coração. E aí teve situações muito boas, situações difíceis. Mas é bom estar na presença de Deus. Porque quando eu abri os olhos, eu vi a verdade. Por isso lá que João está escrito, me recordo agora o versículo. Conhecei a verdade e a verdade vos libertarás. Deus tem uma família aqui.
Deus nos criou com propósito. Quando os hebreus estavam sofrendo no Egito, né? O povo ali já tinha esquecido de Deus, muitos daqueles já tinham esquecido de Deus, mas outros lembravam de Deus e gritavam: quem é que vai nos salvar? E Deus tirou aquele povo dali, a família de Deus. Deus tirou a família dele dali, os seus filhos dali, daquela terra, com a sua mão poderosa. Deus fez milagres, muitos prodígios, e muitos viram aquelas coisas e ainda ficaram duvidando. Então não fique surpreso hoje a gente apresentar a Bíblia e muitos duvidaram da palavra de Deus. Jesus, ele levantou Lázaro. Lázaro já estava sem vida e Jesus ressuscitou. Muitos viram, mas não creram. E muitos vão se perder, infelizmente, porque pessoas... Deus fala assim, que há dois lados: os escolhidos e aqueles que querem viver a vida mundana. E João também fala, não sei se é 1 João, que fala, é 1 João, aquele que ama o mundo não ama Deus. O amor do Pai não está nele. Então não ama o mundo. Ame as coisas celestiais. Que Deus possa continuar te abençoando e que você venha para perto de Jesus. Venha para o lado de Jesus. Eu já fui do sistema. E o sistema, ele quer nos encurralar. Ele engana. As coisas do mundo nos enganam. O verdadeiro caminho está em Jesus. Está aqui. Tome cuidado também com as falsas religiões. Hoje nós vemos muitas igrejas, mas poucos estudos da palavra de Deus. As pessoas não querem estudar a Bíblia. As pessoas preferem estar ouvindo um pastor falar em cima de algum palco, numa caixa de som gritando. Não. Se você quer conhecer a Bíblia, você tem que estudar. Jesus fala: examinar as Escrituras, porque elas contêm a vida eterna. Examine. Não é só ler, é estudar. Estude. Porque aqui Deus revelou todas as coisas. O povo tem medo da palavra Apocalipse. Fala que Apocalipse é destruição. Aonde é que está escrito que Apocalipse é destruição? Apocalipse significa revelação. Você vai ver que ali se levantou uma besta, mas aquela besta ali tem um significado. Águas tem um significado. Cuidado. Estuda a Bíblia. Que Deus possa te abençoar. Curta, comente e se inscreva.